aí, Garela! Estou trazendo para vocês aqui hoje mais uma mágica da sintaxe, certo? Um esquema que eu criei para facilitar a vida de vocês. Vamos lá. Esse é o sistema. Isso aqui é um esquema de sujeito, objeto direto, objeto indireto, predicação, transitividade, enfim, tudo isso. E de uma maneira muito simples. Ok? Nós temos no meio de tudo isso o verbo, que é o principal, e temos umas perguntinhas a serem feitas, certo? Temos a pergunta antes do verbo e pergunta depois do verbo, certo? Então vamos lá. Quando a gente pergunta o que ou quem antes do verbo, o elemento que responde a essa pergunta é sujeito. E quando a gente pergunta o que ou quem depois do verbo, o elemento que responde a essa questão é um objeto direto. E se tiver uma preposição nessa pergunta feita ao verbo, depois do verbo, então nós sabemos que será um objeto indireto. O que caracteriza o objeto indireto, a diferença é que nós temos uma preposição nessa pergunta, certo? É na pergunta. Vamos analisar os exemplos. A menina empurrou a gaveta. A gaveta empurrou a menina. O verbo qual é? Empurrou, certo? No verbo empurrou, vamos fazer a pergunta antes do verbo. Quem, no caso, quem empurrou? Quem que empurrou? A menina. No primeiro, a menina veio antes do verbo. Mas no segundo, a gaveta empurrou a menina, não importa a sequência. Você vai fazer a mesma pergunta antes do verbo. O verbo é qual na segunda oração? Empurrou. Faça a pergunta do mesmo jeito. Quem empurrou? Quem foi que empurrou? A menina. Não importa se a menina vem antes do verbo ou vem depois do verbo. Quando você fizer a pergunta corretamente, anterior ao verbo, essa resposta vai ser o sujeito. Então, por outro lado, nós temos o objeto direto, que é a gaveta. Quem empurrou? A menina empurrou o quê? Certo? Empurrou o quê? Então, veja que empurrou o quê? Esse o quê está depois do verbo. Certo? Quem empurrou é a pergunta do sujeito, porque é antes do verbo. Empurrou o quê? É objeto direto, porque está depois do verbo. É a mesma pergunta. Muito cuidado, porque se você fizer a pergunta errada, na ordem errada, você vai achar uma função pensando que é a outra. Você vai achar o objeto direto pensando que é o sujeito. Ok? Então, a menina empurrou a gaveta. A gaveta empurrou a menina? Não importa a ordem. Se você fizer a pergunta do sujeito, você vai achar o sujeito. Se você fizer a pergunta do objeto direto, você vai achar o objeto direto. Ok? Quem empurrou? A menina. Empurrou o quê? A gaveta. Vamos analisar mais uns exemplos. Pedro empurrou Luiz. O mesmo verbo, só que aí temos uma pessoa empurrando outra pessoa. Aqui, tanto Pedro pode empurrar Luiz, quanto Luiz pode empurrar Pedro. Naquele outro caso, a gaveta não podia empurrar a menina. Fazendo a pergunta do sujeito antes do verbo. Na segunda, quem empurrou? Luiz. Então, no primeiro exemplo aqui, Pedro é o sujeito de empurrou. No segundo, Luiz é sujeito de empurrou, porque um e outro podem ter feito essa ação. Empurrou quem? No primeiro, empurrou Luiz. Certo? Então, Luiz é o objeto direto. Luiz empurrou quem? Empurrou Pedro. Então, Pedro é o objeto direto. Nesses outros exemplos, derramaram suco no pátio. Derramaram é o verbo. Aí você faz a pergunta do sujeito. Quem derramou, não se sabe. Então, é sujeito indeterminado. Derramaram o quê? Suco. Então, quem respondeu a pergunta o quê? Depois do verbo, o suco. Então, o suco é o objeto direto.
Lembramos. Quem lembramos? Nós. Nós sabemos quem é. Não aparece, mas sabemos quem é. Então, sujeito desinicial. Lembramos, na pergunta feita depois do verbo lembramos, quem lembra, lembra de que? Nesse caso é de você. Certo? Então, a pergunta com preposição que ou preposição quem, nesse caso é de quem, né? Então, essa é a pergunta feita depois do verbo, porque isso aí é um objeto indireto, porque tem uma preposição. E choveu bastante ontem. Tente fazer a pergunta do sujeito que você não vai conseguir. O que choveu? Não é permitido. Se não é permitida a pergunta do sujeito, é porque é uma oração sem sujeito, é um verbo impessoal. Choveu o que? Também não tem como colocar essa pergunta aí. Nenhuma outra possibilidade de pergunta depois do verbo, nem antes nem depois. O verbo derramaram, suco, né? Temos um objeto direto, suco. Então dizemos que o verbo que tem um objeto direto é um verbo transitivo direto, porque tem objeto direto. Lembramos, tem um objeto indireto, que é de você. Se é lembramos de você, porque lembramos tem um objeto indireto, então lembramos é um verbo transitivo indireto. E choveu, que não tem nenhum dos complementos, é um verbo intransitivo, porque ele não vai ter complemento, não vai ter nem objeto direto, nem objeto indireto. Temos esse outro exemplo aí, perguntei, né? É o verbo, então vamos fazer a pergunta do sujeito. Quem foi que perguntou aí? Quem perguntei, no caso? Eu. Eu perguntei. Sabemos quem é sujeito desinicial. Perguntei o que depois do verbo, certo? Perguntei o que? A verdade. E a quem? Esse a aí é preposição. Então, perguntei o que a quem. Então, o verbo perguntar, ele aceita as duas transitividades. Ele tem. Então, nós temos aqui o verbo chamado bitransitivo, ou transitivo direto e indireto. Bem, galera, subindo aqui um nível, certo, de complexidade, nós vamos ter, partindo desse exemplo aí, perguntei a verdade ao Rodrigo, com um objeto direto, que é a verdade, e um objeto indireto, que é o Rodrigo. Eu distingui as cores, o objeto direto é o vermelho e o objeto indireto é o azul, ok? Perguntei o que, o objeto direto, que é a verdade. Perguntei a quem, é o objeto indireto, ao Rodrigo, certo? No entanto, nós podemos ver tranquilamente em vários textos, podemos usar ou pode aparecer diante de nós qualquer situação em que um dos complementos verbais, um dos objetos, possa vir em forma de pronome oblíquo, ok? Então, se for um objeto direto, ele vai virar pergunteia, virar o, a, os e as. Se for objeto indireto, ele fica lhe ou lhes. Perguntei a verdade. A verdade, quando ela vira pronome oblíquo, fica perguntei-a. E ao Rodrigo foi mantido como objeto indireto e ele está aqui intacto. No entanto, vamos inverter agora. Vamos transformar ao Rodrigo, que é o objeto indireto, em pronome oblíquo e vamos manter a verdade do jeito que está. Certo? Perguntei. Quando você vai transformar o objeto indireto em pronome oblíquo, fica perguntei-lhe a verdade. Perguntei-lhe, lhe é objeto indireto, a verdade é objeto direto. Mas aí é possível, certo? Nessa terceira pessoa do singular, ou do plural também, a gente pode juntar os dois. A gente pode juntar o lhe, certo? Mais o a. Aí ficaria perguntei-lhe. Então, nesse lhe, nós temos aí o objeto direto e indireto ao mesmo tempo. Certo? Eu botei na cor roxa para mostrar a fusão do azul com o vermelho. Todos esses casos em que eles estão separados, nós temos o objeto direto e o objeto indireto. Estão ambos aí, certo? Na mesma oração, porém são distintos. O objeto direto é uma coisa, o objeto indireto é outra coisa. Então, uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa. No entanto, quando temos no último exemplo, perguntei-lhe
nós temos aí uma contração dos pronomes oblíquos. E aí nós temos, sim, nesse caso aí, o objeto direto e indireto ao mesmo tempo. Ok? Felicidades.